Salve, salve galera! Estamos começando mais um episódio, o segundo episódio do canal Apenas Esportes. Novamente estou eu aqui, Tom Schibel e o Rê Guerra. E aí? E semana passada a gente falou um pouco sobre as expectativas, né, sobre os grandes nomes da Free Agents da NBA e quem poderia ir para qual franquia e como isso mudaria o cenário da NBA na próxima temporada. E agora, com uma semana depois do nosso último episódio, a gente já tem muitas transações que ocorreram na NBA. E muitos times já mudaram totalmente a sua cara. Surpreendeu até, né? Porque em menos de um dia, de repente, 90% dos principais jogadores já tinham sido... Exato, acho que mais de 15 nomes saíram, sei lá, nas primeiras 2 horas, não sei, algo assim. Movimentou tudo. Mas então hoje nós vamos começar falando sobre o principal assunto, né? Que tá aí todo mundo debatendo se realmente esse ala de força com seu cabelo trança e raiz, deadlock, negro, se realmente a aquisição dele pode mudar o futuro da NBA. E aí, Rê, você concorda que a chegada de DeMar Carroll nos Spurs já acaba com a competição na temporada que vem, não tem mais graça? Certeza. Com certeza, acabou o jogo já. O Hexa em San Antonio já é garantido, o sexto banner, consagração de pop. É isso mesmo. Mas fora isso, fora o campeão definido já, o próximo assunto provavelmente é o Kawhi, né? Exato, né? Falando sério agora, o Kawhi ainda é o grande nome que não assinou, mas hoje a gente tá gravando aqui na quarta-feira, hoje é dia 3 de julho, e os rumores das últimas horas levam a crer que o Kawhi vai jogar nos Lakers. A gente ainda não pode confirmar isso, porque ninguém sabe o que passa pela cabeça do Kawhi. E ele está em Toronto nesse exato momento, se reunindo com o Masai Ujiri, o GM dos Raptors. Talvez ele possa convencer o Kawhi a ficar em Toronto, que os Clippers, que era outro time que estavam na briga, não parece ser o destino do Kawhi. Todo mundo tem apontado que ele vai para os Lakers, e o que a gente vai começar debatendo aqui hoje é isso. Kawhi nos Lakers. Acaba com a graça da temporada da NBA ano que vem? Pois é. Acabar com a graça, eu não sei se acaba porque ela tá muito mais equilibrada, né? Esse ano vai ser bem mais interessante, parece, do que dos últimos anos. Mas tira um pouco da graça, né? Se o Kawhi for para os Lakers, você tem um favorito muito além do resto dos times, né? Com Kawhi, LeBron e Anthony Davis, fica um absurdo a força desse time. Se por acaso ele acabar indo para os Clippers, é difícil mesmo, ainda mais agora. Acho que quanto mais tempo passa, mais difícil é ele ir para os Clippers, porque eles já não tem mais ninguém para contratar, para completar. Então, se ele acabar voltando para o Toronto, essa vai ser a temporada da NBA mais interessante dos últimos 10 anos. Agora, se ele for para os Lakers, é difícil achar que eles não são favoritos. É por isso que a gente tá meio chateado aqui nesse clima de velório, porque a gente não torce pros Lakers, né? Quem torce pros Lakers tem que estar comemorando, tem que estar pulando. Já o momento, se acontecer a contratação do Kawhi, tem que sair beber, comemorar, porque realmente, para quem torce pros Lakers, essa notícia vai ser maravilhosa, se ela se concretizar. Pois é. Mas pro resto da liga, seria bem mais interessante se ele fosse para outro time. Com certeza. Pra mim, Clippers seria o mais legal, porque o Kawhi no Raptors, óbvio, o Raptors se torna o favorito a chegar nas finais de novo, mas não é um franco favorito, né? Pode perder, como quase perdeu para os Sixers. A gente viu na semifinal de conferência, no jogo 7, lá, aquela bola milagrosa do próprio Kawhi. Agora, o Kawhi nos Clippers ia deixar a liga inteira em aberto. Eu acho que o Lakers vai ser um dos favoritos com o Anthony Davis e LeBron, mesmo a gente não sabendo quem vai ser o elenco de apoio. Mas se ele fosse para os Clippers, tanto o Oeste como o Leste ficam abertos. Difícil apontar um franco favorito. Por isso, você mencionou o Clippers e a outra franquia de Los Angeles, né, que parecia... Falei, a gente tá falando tudo isso aqui, de repente o Kawhi acaba indo pros Clippers, porque como eu já mencionei, ninguém sabe o que passa na cabeça dele e tudo que a gente tá falando aqui pode parecer sem sentido até. Exatamente. Mas nós estamos se baseando nas informações mais recentes. O que o Clippers vai fazer agora?
eles estavam nessa expectativa de dar esse passo a mais, de repente se tornar o melhor time de Los Angeles, né? Já vem sendo nas últimas temporadas, mas quem sabe conseguir até um pouco mais de torcida, óbvio que para chegar nos Lakers, a franquia mais famosa de toda a NBA, é uma meta muito ousada e difícil de se alcançar. No curto prazo, pelo menos, né? Mas quando eles pareciam que estavam chegando mais perto, e agora, se o Kawhi realmente acabar indo pro Lakers, e como você falou, os Clippers não assinaram com ninguém ainda. Eles tinham um espaço muito grande na folha salarial. Eles trouxeram o Mo Harkless, né? Que é interessante. Mo Harkless, que estava no Trail Blazers, né? No Portland no ano passado. Jogou bem fez uma boa campanha. Fez uma boa campanha. No small forward. Parece, vai ser interessante ver o Mo Harkless nesse time também. E renovaram com o Patrick Beverley, que a gente falou que era uma opção interessante nessa free agency. Acabaram renovando com ele a grande alma do time, né? Então eles ainda têm um time para pelo menos cascar para os playoffs, mas poderiam ter contratado uma outra estrela. Nossa, super estrela, né? Provavelmente o melhor jogador da liga hoje. Seria um dos times mais divertidos de assistir também. Mas, bom, acho que pelo jeito, ao que tudo indica, né, não vai ser esse o ano dos Clippers. Se você torce para os Clippers, se é que você existe. Se você é a pessoa da Terra que torce para os Clippers. Principalmente no Brasil, né? Los Angeles a gente sabe que tem alguns... É o time hipster de Los Angeles, então sempre tem alguns que torcem, mas fora de lá é difícil encontrar. Bom, então e os Raptors? Falei, tá tendo essa reunião agora, nesse exato momento, são agora 5 horas e 10 minutos, horário de Brasília, no dia 3 de julho, e o Kawhi tá nesse momento em Toronto se reunindo com os dirigentes dos Raptors. Se os Raptors não conseguirem renovar com o Kawhi, o que dá para esperar deles a curto prazo? Bom, o time deles até que é bem montado, né? Tem várias peças interessantes. O Kyle Lowry, o Serge Ibaka, o Pascal Siakam, que é um que promete muito pro futuro. Mas, assim, o Marc Gasol também, né? Mas, assim, você vê que na hora que importa, o Kawhi basicamente teve que carregar todo mundo lá. Que até provavelmente um dos principais motivos dele estar pensando em sair, se estiver pensando mesmo, né? Então, sem ele... É um time que pode chegar ali, né, eu acho, na sétima, na sexta posição, uma coisa assim, mas não vai ser nenhuma ameaça. Não vai ser nada de demais. Eu concordo. Eles vão ter que focar no desenvolvimento do Siakam, que é nitidamente o segundo principal jogador da equipe. O Kyle Lowry, depois de toda a crítica, críticas justas, né, que ele enfrentou por sempre jogar mal nos playoffs, conseguiu se redimir, né? Conseguiu. Depois do primeiro, se não me engano, foi o primeiro jogo, né, dos playoffs, nesses últimos playoffs, que ele não fez nenhum ponto. Controlando, ou 2 pontos. Não lembro agora exatamente. Foi exato. Daí, falando de novo lá, ele chega nos playoffs e não joga, mas a gente viu que ele contribuiu muito, como todo o elenco dos Raptors, né? Que foi o grande diferencial para eles serem campeões. Como o Rê falou, eles têm um time forte, dá para brigar para os playoffs, mas imaginar que sem o Kawhi eles passem da primeira rodada, que seja mesmo o leste, que é um pouco mais... A gente sabe que é mais fraco do que a Conferência Oeste. É bem difícil, né? Seria otimismo demais, eu acho. E é o último ano, né, parece, para esse time. Porque no ano que vem vários vão ser free agents, então... Sem falar a idade, né? O Lowry mesmo já tem idade, o Marc Gasol também, o Serge Ibaka. Então... e eles até agora não se movimentaram na free agency também, né? Não trouxeram ninguém interessante... Parece que estão ficando um pouco para trás. Né? E a gente mencionou no nosso primeiro episódio, né, o Kevin Durant e o Kyrie Irving, que eram, junto com o Kawhi e o Klay Thompson, alguns dos principais nomes dessa free agency. A gente especulou que acreditava que os dois podiam jogar juntos nos Nets, e foi isso que acabou acontecendo, né? E... Bom, a gente ainda não sabe qual vai ser a condição física do KD, é provável que ele não jogue a temporada inteira, se jogar vai ser lá perto dos playoffs ou só nos playoffs. Realmente ainda não temos nenhum prognóstico, nenhuma previsão de quando ele vai poder voltar. Mas aí, o que esperar desse Nets? Com Kyrie, com um elenco que não mudou muito da temporada passada, e agora com Kyrie liderando ao invés do D'Angelo Russell na armação. Então, o time é interessante, né, no papel.
Eles perderam só basicamente o Jared Dudley, mas ainda tem uma equipe bem formada. Agora com o Kyrie liderando o time, pelo menos nesse primeiro ano. Bom, é aquele negócio do Kyrie, né? Talento ele tem de sobra. Agora vamos ver o que vai acontecer dentro do vestiário, né? Porque de vez em quando ele consegue destruir um vestiário como poucos, né? Como ele fez aí no Celtics na temporada passada. E além do Kyrie e do KD, eles trouxeram também o DeAndre Jordan, né? Tinha esquecido de mencionar, porque nem sei se vale mencionar. Pois eu não sei se vale. Basicamente foi trazido pro Nets como amigo do Kevin Durant, né? É essa a função dele lá dentro. Eu não sei, no primeiro ano eles não espero que eles alcancem muita coisa. Quando o Kevin Durant voltar, daí vai ser um dos principais times da NBA, muito provavelmente. Durante o estilo de jogo dele, eu acho que ele não depende tanto da explosão como outros jogadores que machucaram aqueles antes dele já dependiam. Então ele pode acabar virando um jogador meio estilo Dirk Nowitzki, um pouco mais pra frente. Ele tem aquele comprimento dele absurdo, né? É alto demais, os braços são longos, então ele consegue arremessar contra qualquer um. Ele é muito habilidoso, então é difícil ele perder muito nessa lesão. Quando ele voltar, vão ser um dos principais, mas para esse próximo ano, eu não sei. Ainda mais com os problemas do Kyrie de química no vestiário, não sei se vai muita coisa, vou muito longe. A gente brincou com o DeAndre Jordan, algumas pessoas podem ter aquela memória, mas o DeAndre Jordan não foi ao NBA alguns anos atrás, ganhou o prêmio de melhor jogador defensivo da liga. Naquele time do Clippers, jogava muito. Mas ele já passou depois disso por Dallas e Nova York, pelos Knicks, jogando no Mavericks nos Knicks, e a gente viu que realmente fisicamente ele não parece ser mais o mesmo, né? Um jogador que sempre dependeu muito da força física. O ponto positivo é que ele conseguiu evoluir bastante o aproveitamento de lance livre, né? Ele era um dos piores, conseguiu ter um aproveitamento no mínimo aceitável nessas últimas temporadas, mas assim, algumas pessoas falam de Big Three, de Brooklyn, por causa do KD, do Kyrie e do Jordan, é forçar a barra, né? É otimismo demais, né? Acho que ele não tem mais o suficiente para contribuir muito para um time. Aí na defesa ainda pode ajudar. Mais do que isso... É otimismo achar que vai ser mais esperar difícil. demais. Então vamos falar do outro time de Nova York, né? Pois é. O teu Knicks, né? De novo, mais um ano, expectativa da torcida. Esse é o ano que a gente consegue uma super estrela. Foi assim com o LeBron em 2010. E com mais tantos outros. Foi assim com o próprio Durant no ano que o Durant assinou com o Golden State Warriors. E Giannis há pouco tempo também, coisa de 2 anos atrás. É só esperança. Knicks, a torcida do Knicks parece ser esse o destino, né? É viver na esperança e ser decepcionado a cada ano. Nenhuma superestrela foi para Nova York. Quer dizer, não foi para Nova York, né? Mas não para os Knicks, foi para o Nets, o menor time da cidade. A gente falou daquilo dos Clippers, aquela tentativa dos Clippers de se igualarem ou chegarem perto dos Lakers para ser o principal time de Los Angeles. Historicamente, Nova York é uma situação muito parecida, né? A diferença entre torcida e história mesmo, de Knicks e Nets, é muito grande. Mesmo que o Knicks tenha apenas 3 títulos. 2 títulos. O Knicks tem 2 títulos, isso. E os Nets chegaram na final 2 vezes, 2 anos seguidos, né? Perderam pro Lakers e pro San Antonio Spurs. Quando ainda era New Jersey Nets. New Jersey Nets. Mas historicamente não se compara. As pessoas que nascem em Nova York, ninguém torce pro Nets. Isso aí... eu não tenho aqui dados, né? Mas a diferença é tão grande quanto o Lakers e Clippers, não tenho dúvida. A cultura nova-iorquina se você gosta de basquete, você é fã do Knicks. Só que os Knicks estão essa desgraça aí há 20 anos praticamente, quando eles chegaram a última vez nas finais e perderam pro Spurs também, o primeiro título do San Antonio Spurs. Aquele time que já tinha o Patrick Ewing em final de carreira, se machucou nos playoffs, nem jogou nas finais. Latrell Sprewell, Alan Houston. E desde então o Knicks nunca conseguiu fazer uma grande campanha, né? Acho que conseguiu chegar no segundo round dos playoffs do time com o Carmelo Anthony. E foi o máximo que conseguiu nesses últimos 20 anos. Imagine, a franquia que é a franquia mais cara da NBA. Mais cara que o próximo Los Angeles Lakers, por ser de Nova York, né? Quem tá começando a acompanhar a NBA e não sabe muito, só por ser da cidade de Nova York, isso já faz com que o Knicks realmente seja muito valioso. Mas desde que perdeu o Patrick Ewing, nunca mais se recuperou. Nunca Teve mais. uma fase
um pouco mais divertida com o Melo, que empolgava um pouco, pelo menos. Mas nunca conseguiu decolar com ele também. Ali Decepção tá sendo... decepção ultimamente está sendo maior do que dá para suportar. As pessoas criticam muito o dono dos Knicks, que é o James Dolan. Querem que ele venda o time, mas ele não parece nem um pouco, está nem um pouco interessado em vender o time. Não, nem um pouco. Então, cabe para os fãs de Nova York ficar na esperança de novo, né? É só isso que a gente tem a falar. Quem sabe vai que o R.J. Barrett se torne uma estrela. Pelo menos o calor que eles assim draftaram. Parece que vai ser um time um pouco mais divertido esse ano, pelo menos, com o R.J. Barrett. Eles trouxeram o Julius Randle também, que dá para contribuir alguma coisa, Bobby Portis. Taj Gibson eu não entendi porque veio pro Knicks, já bem final de carreira, não sei se ele consegue contribuir muita coisa, mas pelo menos parece que, bom, tem uma esperança de melhorar um pouco pro futuro. Eu sinceramente, em relação ao Bobby Portis, eu também não acho que não é uma aquisição necessária. Eu gostaria de ver eles darem mais chance, porque eles contaram o Bobby Portis e o Red Bullock, né? Dois jogadores que podem jogar na 2 e na 3. É exatamente a posição do Kevin Knox, o cara que vai pro segundo ano agora, e mostrou potencial na primeira temporada. Pois é. Esse é um time que, a não ser que eu esteja muito errado, é um time que não deve ter nenhuma chance dos playoffs, então que deixa a piazada jogar, os caras novos, né? Bota a gurizada pra jogar. Desenvolver os mais novos valeria mais a pena mesmo. Que o R.J. Barrett, é bom lembrar, para muitos, antes de começar a temporada do college, a temporada do basquete universitário, que passou agora, essa última temporada, e que teve o Zion Williamson como uma grande estrela, e por isso acabou sendo a escolha número 1. O RJ era considerado... Antes de começar a temporada, o RJ era o principal prospecto. Então, é como você falou, aos torcedores dos Knicks... Pelo menos vai dar para assistir os jogos esse ano. Exato. E a esperança de que, quem sabe, esses jovens se tornem bons jogadores no futuro. É verdade. Bom, um time também que surpreendeu nesses primeiros dias de free agency é o Golden State Warriors, né? Bom, ele perdeu o Kevin Durant, que já era esperado, mas fez uma aquisição aí que ninguém estava nem sequer especulando, né? Foi o DeAngelo Russell, o armador do Brooklyn Nets, um jogador que foi draftado pelos Lakers, e nas últimas 2 temporadas em Brooklyn teve uma evolução incrível, principalmente nessa última temporada, onde ele foi All-Star. E agora ele vai para a Bay Area, agora em São Francisco, né, que é onde os Warriors vão ter o seu novo ginásio. O Warriors jogou a vida inteira em Oakland, e agora pelo primeiro ano vão jogar em São Francisco. E o que esperar, né, dessa combinação de DeAngelo Russell, com Stephen Curry, né? O que será que vai da liga? Os dois vão... Eu acho que é uma combinação interessante, né? Porque o Steph é um jogador que joga muito bem sem a bola, né? Se movimenta bastante. O Warriors gosta muito de fazer aquelas screens para liberar ele, para ele poder chutar de 3. Então, tem um pouco de potencial aí, dá pra divertir a torcida, pelo menos. Eu acho que o principal objetivo deles nessa temporada é meio que só lutar o estádio novo, né? Conseguir manter o interesse da torcida com esses dois, e o Draymond Green também vai estar jogando. Conseguiram renovar com o Kevon Looney, que é um jogador bem interessante pro futuro, melhorou bastante. Acho que foi uma boa negociação dos Warriors. É verdade, um dos melhores contratos aí, contrato pequeno para um jogador que tá se destacando, tá melhorando bastante ultimamente. Nessa última temporada melhorou muito. Consegue se segurar bem na defesa, mesmo contra armadores, os jogadores menores assim no perímetro. E eu acho que daí o objetivo maior disso tudo, provavelmente, é segurar só o time até o Klay Thompson conseguir voltar. E o mais interessante que eles conseguiram fazer aí, na minha opinião, é que perdendo o Kevin Durant, eles já estavam acima do cap space, então eles não iam conseguir contratar ninguém. Como eles conseguiram fazer essa sign and trade, né? O que eles fizeram com isso é garantir o ativo ainda no time. Então eles vão ter depois como trocar o DeAngelo Russell, que eu acho que é o mais interessante. Caso ele não encaixe, né? Sempre tem essa opção. E até se encaixar, eu acho, porque eu acho que uma boa parte do que faz o Klay Thompson ser quem ele é que
ele tem uma vantagem muito grande de tamanho contra outros jogadores que jogam na 2, né? Esses alas de shooting guard, né? Então, ele tem o tamanho, a altura e o tamanho, a força. Se ele tiver que jogar lá na 3 como ala de força, daí já começa a complicar um pouco mais. Ele vai ter que, daí, você vê ele jogando contra gente do tipo do Kawhi Leonard, de LeBron James, esse tipo de jogador, que daí eles já têm um físico mais avantajado, é mais difícil de jogar contra eles, tanto de defender eles, como de jogar contra eles enquanto eles estão te defendendo. Porque o Clay é ótimo para marcar esses jogadores, mas realmente, como tinha Curry e Durant, ele normalmente não tinha que atacar contra esses jogadores mais fortes e melhores. Talvez seja o que aconteça agora, né? Pois é, então por isso que eu acho interessante até manter o D'Angelo Russell, porque daí você tem esse ativo no time, e daí quando o Clay voltar, você pode tentar trocar, na minha opinião, tentar trocar e trazer um jogador do tipo do Robert Covington, ou de repente até um Joe Ingles, se desse, um jogador que faça esse tipo do 3&D, né, que seja especialista na defesa e no 3 pontos, para espaçar bem o time, né, conseguir dar um pouco mais de espaço pro Steph jogar, pro Clay jogar, e daí o D'Angelo Russell vai para um próximo time onde ele pode se destacar mais. Eu achei um bom negócio dos Warriors. O primeiro momento que eu vi, eu fiquei também meio relutante, meio confuso. Pô, como vai funcionar isso, né? Os dois. Mas, tendo em vista o que eles podiam fazer nesse mercado, pô, eles conseguiram uma peça muito, muito boa, realmente. O D'Angelo Russell tem só 22 anos, vai fazer 23 na próxima temporada. E se não se encaixar com o Steph, é isso tudo que você falou, é uma ótima peça de troca. Você deu alguns bons exemplos aí. E é uma coisa que eles vão precisar, né? Porque com o Steph e o D'Angelo Russell jogando juntos, a defesa deles vai ficar muito mais fraca. Eles perderam o Ig também, trocaram o Iguodala. Então, a defesa deles vai ficar muito mais fraca. Sem o Clay machucado, sem o Ig no time. Não é um time... Esse Warriors não é um time que, na minha opinião, que pode fazer muita coisa. Ainda mais nos playoffs. Eles provavelmente chegam nos playoffs, mas nos playoffs é difícil eles se destacarem. Vai ficar a critério do treinador, né, o Steve Kerr, ver como que ele pode renovar esse elenco, né, renovar principalmente a forma de jogar, né, vai ter que mudar, isso é óbvio, o Warriors vai ter que achar outros estilos, outras maneiras de vencer jogos. Também acho que eles devem se classificar para os playoffs, mas não sei que o Klay Thompson volte 100%, e mesmo com o Klay 100%, se esse time continuar assim, sem nenhuma troca, é difícil imaginar o Warriors chegando longe mais uma vez, né. Aquela dinastia que parecia invencível pode ter acabado, né. Parece que pode ter acabado. Quem tem Steph Curry ainda sempre pode sonhar com bons resultados, né. Sim, o Draymond também. E o Green, que é um dos melhores defensores da liga. Tem uma base, mas vamos ver. Como, principalmente, se eles de novo conseguirem chegar, é porque Stephen Curry, Draymond Green, Stephen Curry e Klay Thompson realmente são fora de série. É verdade. Outro time que conseguiu uma aquisição também já era esperado, todo mundo já vinha falando disso há dias antes de abrir a Free Agency, foi o Boston Celtics, né? Eles adquiriram o Kemba Walker, o armador do Charlotte Hornets, acabou se mudando para Boston, continua na Conferência Leste, né? O Celtics perdeu o Kyrie, o que também já era esperado, e conseguiu adquirir o Kemba Walker. É a mesma posição que o Kyrie Irving, só que a gente já está vendo pela internet e pelo que a gente lê, uma felicidade impressionante nos torcedores de Boston. Ninguém aguentava mais o Kyrie Irving por tudo que a gente já falou, quando a gente falou dos Nets, dos problemas dele no vestiário. O cara é meio imprevisível pelos pensamentos, as coisas que ele fala, algumas coisas polêmicas extra quadra, e que parecem acabar afetando o time dentro de quadra, né? E lá em Boston o pessoal tava de saco cheio disso. Agora com o Kemba, eu acho uma ótima aquisição de Boston, ótima mesmo, porque ele, além de ser um cara decisivo, não tem a mesma qualidade que o Kyrie, mas que pode fazer tão bem também as mesmas funções que o Kyrie fazia. É o jogador que no momento que o jogo está empatado, nos minutos finais de partida, é o jogador para decidir o jogo. E quem sabe agora, com mais tranquilidade no vestiário, os jovens do Celtics possam se desenvolver, né? Porque o que a gente viu temporada passada
o Jason Tatum, o Jaylen Brown, foi uma queda de rendimento absurda deles. Eles não podem jogar toda a culpa no Kyrie Irving, né? Afinal, também já são profissionais. Tem que... O Tatum, principalmente, adotou um estilo de jogo bem controverso, no mínimo, pra gente dizer. Muitos arremessos de meia distância, sem tantas infiltrações. Não bateu tanto lance livre. Então, também precisa continuar evoluindo se for se tornar aquele jogador que ele pareceu ser no primeiro ano, né? Onde todo mundo esperava, nossa, esse cara é um futuro MVP da liga. Agora o cara fez na sua primeira temporada e agora apresentou essa queda brusca na segunda temporada. Vamos ver se com Kemba Walker os jovens de Boston podem continuar evoluindo para o Celtics. Quem sabe no futuro, já é um time bom para brigar longe no leste, não tenho dúvida. Não sei se para chegar em final de conferência, mas é um time forte. Quem sabe agora eles voltam o caminho das vitórias. Pois é, o Kemba Walker perdeu o Kyrie, aquele tipo de subtração que talvez pode adicionar, né? A quantidade de problemas que ele criava no vestiário foi impressionante. Ele acabou com a química do Boston Celtics na temporada passada. E o Kemba Walker é uma versão um pouco inferior do Kyrie, mas que tem o mesmo estilo de jogo, que não vai trazer esses problemas para o vestiário, que de repente pode ajudar os outros jogadores a se desenvolver um pouco mais, porque o Kyrie também tem essa mania de querer resolver muita coisa sozinho, sim, envolver pouco os outros jogadores. Então, eu acho que pode ser interessante. Eles também tiveram uma outra perda que é dolorida, né, dolorosa, que é o Al Horford, né, essa sim, um jogador excelente, que eles acabaram deixando ir embora aí, mas não sei, é um time que é interessante ainda. Vai ser divertido de ver na próxima temporada. O Kemba, ele também, se for falar, não é aquele armador tradicional de dar assistências, mas a gente nunca viu ele jogar com bons companheiros, né? Todo esse período que ele passou em Charlotte, ele sempre teve equipes muito fracas, né? Pois é, companheiros fracos. Eu acho que é uma das maiores diferenças dos últimos anos na liga entre um jogador de qualidade e o resto do elenco. Ele não teve ninguém tão próximo dele, então não sei, dá pra imaginar ele adotando um estilo de jogo um pouco diferente aí, tendo os outros jogadores pra poder distribuir a bola. De repente fazendo mais assistências, né? Ele teve a melhor temporada da carreira dele temporada passada, com 25,6 pontos de média por partida e 5,9 assistências, né? Quem sabe cai um pouco esse número de pontos, é provável que isso aconteça, porque ele vai estar rodeado de melhores jogadores do que estava em Charlotte, a tendência é que ele pontue menos, mas que ele possa colaborar mais com o time, né? Acho que sim. Vai ser um time divertido de assistir. Com certeza. Então, o torcedor de Boston aí pode ter esperança de novo. Sim. E falando no Al Horford, né? Foi pro Sixers. Pois é, um grande rival de Boston. Exatamente. E uma das aquisições que parecem ótimas, eu acho que ela é meio polarizadora, polarizante, não sei qual que eu usei errado aí entre essas duas, mas é meio polarizante, eu acho. Parece ser uma adição excelente para o 76ers, mas eu não tenho certeza que vai ser tudo isso, porque para mim parece que eles estão trazendo muitos jogadores que têm a tendência de jogar ali no garrafão. Você tem Al Horford, que já é... Muita gente diz que ele naturalmente é mais um 4, né? Um segundo pivô ali. Draftado, eu no primeiro ano no Atlanta, nos primeiros anos ele era esse 4, né? Mas já com a NBA diminuindo de tamanho, por assim dizer, ele se tornou um 5 já, é um pivôzão. Pois é, exatamente. Sem dúvida. E daí vai ter Al Horford, vai ter Joel Embiid, vai ter o Ben Simmons, que quando você joga na metade da quadra ali, né? Quando não é transição, o Ben Simmons tem que jogar quase como se fosse um pivô, porque ele não tem arremesso. Nem ele tenta, não né? Ele não sabe, não tenta. A gente vê provavelmente vai ver vídeos de novo agora na pré-temporada, vamos ver ele treinando e arremessando de 3. Então, que bonito, que legal, não vejo a hora de ver isso no jogo, chega no jogo ele nem tenta, o que é extremamente frustrante para quem só gosta de NBA, já é frustrante. Só posso imaginar para o torcedor de Filadélfia, do Sixers, quanta raiva deve dar de ficar vendo o Ben Simmons. Porra, cara, chute, remessa. É impressionante, ele nem tenta. Na carreira dele, ele tem 17 arremessos, tentativas de arremesso de 3, nenhum feito, e todos os arremessos foram estilo final de jogada, quando não tem mais tempo no relógio, final de quarto, final da metade do jogo, na metade.
Não tem muita, por enquanto, não tem muito motivo da esperança. Voltando para o Horford, o pessoal, desculpa, tá muito feliz com muitas pessoas elogiaram muito essa aquisição e esperam grande coisa dos Sixers. Eu, assim como você, tenho minhas dúvidas. Se fosse nos anos 90, onde o basquete era jogado, o basquete na NBA somente era jogado de uma forma diferente, os times pouco tentavam arremessar de fora. O jogo era a partir do low post, né? Hoje ele é a partir do perímetro. Exato, jogar era a partir do garrafão e jogar ali embaixo da cesta. Hoje mudou completamente. Mas o que não dá pra negar é que eles, além de adicionar um grande jogador, um grande defensor, um grande líder, um grande companheiro, é o que todos os relatórios apontam, todas as reportagens falam, todo mundo adora o Al Horford. Basicamente é o contrário do Kyrie, né? Ele adiciona pro time, no vestiário. Ele pode, então, eu também sou bem cético em relação à sintonia dentro de quadra, mas fora de quadra ele de repente pode ser esse mentor pro Embiid. Pro Embiid já é um dos principais jogadores da NBA, para mim um dos jogadores favoritos de assistir na NBA, eu adoro ver o Embiid. Quem sabe com o Horford ali como mentor e ajudando, isso pode funcionar, né? O que fica a dúvida, né, que a gente viu nos playoffs, foi que no momento que o jogo estava equilibrado, estava nos momentos decisivos, o principal jogador de Miami era o Jimmy Butler, né? E agora não tem mais esse jogador, o Jimmy Butler foi para Miami, mas não tem nem esse estilo de jogador, né? Você falou, agora um quinteto inicial provável de Filadélfia seria Ben Simmons, Josh Richardson, que veio nessa troca com o Butler para Miami, Tobias Harris, que renovou um contrato gigantesco, o Al Horford e o Embiid. Fica aquela dúvida, quem vai ser o cara que vai chutar a bola nos minutos finais? O Tobias Harris fez um péssimo nos playoffs. Ele ainda é muito novo, ainda é um jogador nível All-Star, estava jogando em altíssimo nível nos Clippers antes de ser trocado para Filadélfia. Eu acho que eles estão depositando esperança nele, né? Pois é. Eu acho que ele vai ter que carregar esse time nessas situações agora. Porque ele é o único, basicamente, que pode criar o arremesso, né? No driblando. Josh Richardson é bem aquele estilo de jogador de 3&D, né? Ele arremessa e defende. Ele arremessa de 3 e defende. Mas não é o tipo de jogador que você vai usar para criar o arremesso. Ben Simmons não arremessa. O Al Horford pode fazer um pouco de estilo de catch and shoot, de receber, arremessar. Mas né? Não dá para esperar que o Horford vai meter bolas decisivas e vai ser o cara que na hora que o jogo está equilibrado, para ele que joga nele para ele decidir. Não é esse jogador, né? Não é o que ele traz à mesa, né? Pois é, exatamente. E assim, tendo gente que você pode largar um pouco na marcação, tipo o Al Horford talvez tenha que ficar um pouco mais em cima. O Joel Embiid, o outro time, se você vê ele na linha de 3, você larga e deixa ele arremessar. Na carreira ele tem o que 30% de arremesso de 3, você fica feliz vendo ele arremessar. Então você tendo esse tipo de jogador, você tendo o Ben Simmons que tem que ficar ali embaixo da cesta, o Tobias Harris, que é um bom jogador, um bom arremessador de 3, mas que também tem uma tendência de buscar o mid-range, ele gosta muito de jogar ali na linha no cotovelo ali, né, como se diz, na linha do lance livre, nas laterais ali. Parece que é um time que vai ter um espaçamento muito complicado. Na defesa, eles têm tudo para ser um ótimo time defensivo. Era aí que eu queria chegar, né, antes que os torcedores dos Sixers comecem a xingar a gente. A gente só tá ponderando as questões que podem dar errado, né? Mas se der certo, defensivamente... Eles têm tudo para ser um dos melhores. Eu acho que isso nem tem como dar errado, né? Já é uma garantia. O Embiid é ótimo na defesa. Ben Simmons, quando quer defender, também pode ser ótimo. Josh Richardson é muito bom também. E o Al Horford é um especialista de defesa, né? Então... Nossa, aliás, uma das vantagens de trazer ele é que o Al Horford era praticamente o único jogador que conseguia parar o Joel Embiid. E agora não tem isso em outro time. Eles enfraqueceram um rival para se fortalecer. Então é uma boa aquisição. Não tenho... A conclusão é essa, a gente não tem dúvida, que o Al Horford no Sixers é uma boa aquisição. A gente não tem dúvida se vai encaixar. Se vai encaixar e se torna o Sixers favorito. Muitas pessoas já, enquanto a gente não sabe se o Kawhi volta para Toronto ou não... o Sixers já é o favorito para ganhar o leste e chegar nas finais. Eu ainda tenho minhas dúvidas. Pois ainda mais nos playoffs. Eu acho que é um tipo de jogo que hoje, na NBA de hoje, você tem como contrabalancear de várias maneiras e que pode ficar um pouco complicado no ataque. Na defesa vai ser excelente, mas no ataque... outra vantagem que tem também é que o Joel Embiid, né, um dos hobbies favoritos do Joel Embiid é se lesionar, né? Então, você tem essa outra vantagem que agora você tem alguém para cobrir ele. Tem um substituto para ele, exato. Mesmo...
você pode até poupar o Embiid em alguns jogos, né? Pra tentar evitar essas lesões que não param de perseguir a carreira do camaronês, né? Principalmente na temporada regular, essa última temporada foi a que ele mais fez jogos, né? Então agora com o Al Horford ali, eles podem poupar mais o Embiid. E quem sabe dessa forma ele chegue saudável nos playoffs, né? O Embiid jogou 64 jogos nessa temporada. Pra mim, esse time dos Sixers é uma das maiores enigmas, é um dos maiores enigmas dessa próxima temporada. Eles têm um teto potencialmente muito alto e um chão, pelo menos na defesa, muito alto. No ataque, a gente vai ter que ver como que o Brown vai montar esse time, como eles vão montar esse esquema para fazer isso dar certo na prática. E como a gente falou, né, o cara que foi o principal jogador dos Sixers nos playoffs, o Jimmy Butler, foi pra Miami. Pois é. Ninguém sabe também direito o que passa na cabeça do Jimmy Butler, né? Ele falava, ele fez aquele showzinho todo em Minnesota no começo da temporada, ele brigou com todo mundo, xingou Karl Anthony Towns, Andrew Wiggins, falou que eles eram uns fracos, pra medir as palavras, né? Chamou os caras de bundão mesmo, a verdade é essa. Uns bananão, como diria Caio Ribeiro, né? Xingou eles, xingou o técnico, xingou o presidente do time, xingou todo mundo no meio do treino. Vocês não sabem o que precisa ter pra chegar longe. Como se ele fosse o cara mais vitorioso do mundo, né? Que tivesse uma carreira invejosa, com títulos. E não é. Ele é um ótimo jogador. Defende muito bem, ataca muito bem, tem personalidade, o que é bom, mas até quanto essa personalidade, esse excesso de personalidade é positivo ou negativo? Exatamente. No vestiário pode complicar. Ele é o tipo de jogador que ele se formou, né? Ele não é o tipo de jogador que veio pra liga com talento demais. Então tem que ele trabalhou dar os demais. devidos méritos pra ele, exato. Sim, é um cara certeza. que trabalha muito, não tem a menor dúvida disso. Mas ao mesmo tempo, o demérito disso é que ele espera que todo mundo trabalhe o mesmo tanto que ele trabalha. E quando ele vê outros que não têm o mesmo tipo de esforço, ele começa a quem tinha esse tipo de pensamento era Jordan e Kobe, né? Exatamente. Só que eu acho que Jordan e Kobe são um pouquinho melhor que Jimmy Butler, né? Uma coisinha ou outra. Todos falavam como era difícil jogar com Jordan e como era difícil jogar com Kobe. Né? Os jogadores tinham que se adaptar com essa mentalidade assassina deles nos treinos. Mas eles resolviam em quadra, né? Então os caras sabiam. Eu falei, o Jimmy Butler é ótimo, é excelente, mas sozinho é aquele cara que vai levar o time às finais, a final de conferência? A gente não sabe, não parece ser, né? Por tudo que ele apresentou na carreira dele até então. Em Miami aí, mais uma chance, mais um recomeço, ele vai ser o principal jogador do time. O time não tem nada, praticamente. Pois é. Vai ser bom. Pelo menos eles têm Pat Riley, que é um dos melhores executivos da liga. O Eric Spoelstra, que é um excelente treinador. Tem o Patrick Justice Winslow, eterna promessa, né? Esperava-se muito dele, até hoje não evoluiu. Ele melhorou a temporada passada jogando de armador, méritos pro coach Spoelstra, mas ainda é muito pouco para imaginar que esse time vai chegar longe. Eu acho que é um time que pode chegar nos playoffs, sim, porque o Butler realmente faz a diferença, mas mais do que isso, não imagino. E trouxeram também o Myles Leonard, né? Numa das trocas aí mais bom pivô, inesperadas. Teve uma partida memorável no jogo 6 contra os Warriors, se não me engano, onde ele... exatamente. Fechou o jogo 3. O jogo 6 contra os Warriors, não, né? Eles só tiveram 4. Foi no jogo 3, se não me engano. Jogo 3, perdão. Isso, Mas o único problema do Myles Leonard é que ele é muito inconsistente. Né? Ele sempre tem alguns jogos excelentes e daí de vez em quando ele meio que desaparece um pouco. Foi jogo 3 até o jogo 4 mesmo. Eu que me confundi. Acho que talvez na última partida. Pode ter sido. Que realmente ninguém esperava o que ele fez ali, metendo 8 bolas de 3, 7 bolas de 3 no primeiro tempo. 20 e poucos pontos no primeiro tempo. Então, aí no time do Heat é um time em formação e vamos ver se o Jimmy Butler dá uma sossegada lá. Vamos ver. Parece que de repente tem algum potencial ali pro futuro. Continuando na Conferência Leste, um time que não trouxe jogadores novos, mas conseguiu se reforçar conseguiu renovar com alguns dos seus principais jogadores. Quase todos, né? Que é o Milwaukee Bucks, né? O Bucks conseguiu renovar com o Chris Middleton, com o Brook Lopes, com o George Hill e acabou trazendo o irmão gêmeo do Brook Lopes, né? O Ruben Lopes. Isso, trouxeram também o Wesley Matthews, O Wesley Matthews pelo mínimo, né? Essa aquisição eu gostei, eu achei bem interessante. Também gostei, é o tipo de jogador que hoje está muito valorizado na liga, o mesmo estilo desses que a gente já comentou de outros aqui também, esse 3&D, jogador de 3 pontos e da defesa.
se encaixa muito bem no estilo de jogo de hoje. E pelo mínimo, é excelente. Eu também acho. E o Giannis já foi MVP da Liga, né? O Giannis Antetokounmpo já foi MVP da Liga, e a expectativa é que ele possa evoluir ainda mais, né? O Giannis Antetokounmpo não tem um bom arremesso também, mas ao contrário do Ben Simmons, por exemplo, ele é um cara que tenta e se esforça. E a gente sabe disso, né? A mentalidade do Giannis é uma mentalidade de melhorar o tempo inteiro. Um cara que não pensa em tirar férias, né? Só quer treinar e melhorar. Por isso que já foi escolhido o jogador mais valioso da última temporada. Exatamente. Só o que ele ganhou de massa muscular nessa última temporada, pré-temporada, foi impressionante. Ele está se destacando muito, é um time que tem um potencial enorme. Infelizmente, eles perderam o Malcolm Brogdon, que é um jogador excelente. Eu queria chegar. Nos playoffs a gente viu, né? Quando o Toronto Raptors, nos finais de conferência, principalmente contra o Toronto, quando o Giannis foi muito bem marcado pelo Kawhi Leonard. Pelo time inteiro. Né? Todo o time, toda a estrutura do Toronto Raptors, que tava difícil achar alguém para ajudar, né? O próprio Middleton, que eu acho que era uma renovação que eles tinham que fazer, porque se eles perdessem o Middleton, onde que eles iam conseguir um jogador do mesmo estilo? Mas foi um cara que deixou muito a desejar nos playoffs. E nesse momento, quem ajudou bastante, o George Hill ajudou, também foi uma surpresa, porque o Eric Bledsoe, o armador titular, sumiu nos playoffs. Mas o cara que vinha sendo o segundo principal jogador, pelo menos na minha opinião, o segundo principal jogador dos Bucks nessa série, que era o Malcolm Brogdon, que é um cara que também conviveu com lesão na temporada passada, acabou se transferindo pro Indiana Pacers. E vai fazer falta, né? Acho que não dá pra negar que ele vai fazer falta. Acho que não tem como negar. Um jogador excelente, um jogador estilo 50, 40, 90, né? Aquele 50% de arremesso da quadra em geral, 40% de arremesso de 3 e 90% na linha de lance livre. É um jogador excelente, defensor também. Quem não está familiarizado com essa estatística é algo muito raro e muito difícil de fazer na NBA. Poucas vezes os jogadores fizeram. Caras como Stephen Curry, Kevin Durant, Steve Nash. É gente desse calibre que consegue esse tipo de aproveitamento. Então isso é muito, muito difícil. O Brogdon não conseguiu isso na temporada passada. Isso, e também é um ótimo defensor. Tem tamanho também para defender. No mínimo 2 posições bem. É um ativo excelente para o Pacers. É uma ótima adição para o Pacers, que vai ser também um dos times interessantes nessa próxima temporada. Isso que eu ainda acho que um time para chegar na final de conferência, falando do Indiana Pacers agora, difícil, mas olha, tem potencial, viu? O Oladipo ainda não se sabe quando ele volta, é difícil que ele esteja pronto para o começo da temporada, né? A gente viu que com o Oladipo o time foi manteve até um bom aproveitamento sem o Oladipo depois que ele se machucou, tanto que terminou em 5º lugar na conferência, mas aí na hora que chegou os playoffs a gente viu que não tinha ninguém para fazer cesta no time, né? O Bogdanovic que saiu do time, perderam o Bogdanovic. Mas... E o Wesley Matthews, exato, que nos playoffs de novo apareceu. E o Thaddeus Young também. Perderam um bom jogador, mas a gente acredita no Pacers porque... Eles ainda tem o Miles Turner. O Miles Turner, o Sabonis. Isso, o Sabonis estava na disputa por o 6º homem. Um excelente jogador novo também. Eles adquiriram o Jeremy Lamb vindo do Charlotte Hornets, que pode ser um ótimo 6º homem, o 7º homem, um cara vindo do banco para fazer cesta ali. De repente é titular, né? Eu preferia deixar o Wesley, enquanto o Oladipo não volta, o Wesley Matthews titular e o Jeremy Lamb vindo do banco. Mas é um cara para pontuar, porque eles viram essa dificuldade que o time estava tendo em conseguir cestas nos playoffs, e como perderam o Bogdanovic, foram atrás do Lamb e do Brogdon. E hoje também contrataram o TJ McConnell, né? O armador reserva de Filadélfia. Não é um grande jogador, mas é um cara que pode ser útil na rotação, né? Então... Estão adicionando aí um pouco mais de profundidade no roster deles, né? Vai ser um time interessante. Os Pacers continuam um time para chegar nos playoffs e, quem sabe, para chegar na segunda rodada, quem sabe numa finais de conferência, se der tudo certo, né? Se o Brogdon continuar evoluindo e o Oladipo também voltar bem de lesão. É um time que não vai fazer feio. O treinador, né, o Nate McMillan, experiente já, teve a sua grande temporada passada, né? Já passou por tanto lugar, teve bons anos em Portland também. Mas então é um time organizadinho, né? Que a gente sabe que... Bem planejado. Exato. Tem uma estrutura que vai defender bem e pode chegar longe na temporada. Sim. A gente falou do Bogdanovic, né? Ele saiu. Era também um bom nome nessa free agent, né? Tinha rumores de que alguns times estavam atrás deles, inclusive o meu San Antonio Spurs. Eu adoraria ver ele lá no Texas, mas infelizmente a gente teve
Spurs teve a brilhante ideia de renovar com o Rudy Gay, enfim. E ele acabou indo para os Jazz, né? Um time que tem se falado muito nesses primeiros dias de free agency, nessa intertemporada. A primeira grande aquisição dos Jazz foi o Mike Conley, né? Isso, por troca. Via troca de Memphis. Um dos grandes armadores da liga, sem dúvida. Ele não foi All-Star nenhuma vez, o que é uma grande injustiça, mas dá pra entender, porque ele joga no Oeste, né? Tão difícil ser All-Star no Oeste com Stephen Curry, Chris Paul, que agora já tá em decadência, mas pô, um dos melhores, um dos grandes armadores da história da liga. Damian Lillard, Russell Westbrook. Daí os caras que não são armadores, em cima, os guards, como o James Harden, joga na 2, mas pode jogar na 1, então é muito difícil ser All-Star no Oeste. É uma concorrência muito grande. Muito grande. O Mike Conley é um excelente armador, um cara que é um cara que pode ajudar o Donovan Mitchell a... Assim como o Pacers teve esse problema, os Jazz também tinham esse problema nos playoffs. A gente viu, tinha só o Donovan Mitchell ali pra fazer cesta no momento que importava. O John Ingles é um ótimo jogador, um ótimo arremessador, defende bem também, mas não é um cara que consegue criar o seu próprio arremesso, né? E o Mike Conley vai ser esse cara que vai ajudar o Utah Jazz nessa função. Bom, e outro time da Conferência Oeste que nos agradou bastante com suas aquisições nessa intertemporada é o New Orleans Pelicans, né? Bom, primeiro, óbvio, todo mundo já sabe, né? Se você acompanha o NBA já está sabendo que eles adquiriram o Zion Williamson pelo draft, né? E não é nenhum mérito deles, né? Eles tiveram a sorte de ganhar a primeira escolha, então... Que deveria ser do Knicks, né? Diga-se de passagem. Podia ter caído pro Spurs mesmo, sendo matematicamente impossível. Mas enfim, draftaram o Zion Williamson, que era óbvio, o melhor prospecto talvez desde o LeBron. A grande esperança de ser a próxima superestrela da NBA. Só com a aquisição do Zion já seria um motivo para fazer o do Pelicans um time bem interessante. Eles trocaram o Anthony Davis para os Los Angeles Lakers e na volta receberam o Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart e mais algumas futuras escolhas de draft. Draftaram também o Jackson Hayes. Jackson Hayes, um bom pivô, que pode jogar junto com o Zion. Então, só essas aquisições já tornavam o New Orleans Pelicans um time interessante, né? Eu já estava bem interessado e já era talvez meu time favorito para assistir na próxima temporada, né? E agora, no início da Free Agency, eles contrataram nada mais, nada menos que J.J. Redick, né? Um dos principais arremessadores de 3 da liga. A gente tinha falado dele no episódio passado, né? Onde que o J.J. Redick podia ir, porque qualquer fosse o time que ele fosse, ele ia já ser um reforço considerável para a próxima temporada. Se fosse um time com condições de brigar por título, podia ajudar esse time. Mas foi para um time que está se renovando. Mas agora a expectativa do Pelicans não é só de fazer um bom ano, de desenvolver os seus talentos, mas quem sabe até brigar pelos playoffs, não é? É verdade. O Zion já tem mais ajuda no roster. Davis teve na carreira dele inteira no Pelicans, né? Então vai ser um time interessante de assistir. Eles têm tudo para ter uma defesa excelente. O ataque deles deve ser divertido de assistir. Vamos ver qual que é o impacto que o Zion vai ter na NBA, né? Tem a questão de que ele é ele tende a jogar na 3 ou na 4, mas ele não tem um tamanho que geralmente você tem de outros jogadores da posição na NBA, mas ele tem um físico absurdo. O pulo dele é um dos maiores já registrados na história do basquete, né? Então vai ser um time divertido de assistir, com certeza. Existe até a possibilidade de jogar na 5, né? Você falou que a altura dele pode ser um problema, mas é bom lembrar que o Draymond Green, do Golden State Warriors, já fez essa função, né? E o Zion Williamson é mais alto que o Draymond Green até, né? Então, é que tem meio que uma controvérsia aí, né? Porque cada um diz uma coisa dele. Tem gente que diz que ele tem 1,95, tem gente que diz que ele tem uns 2, tem gente que diz que ele tem 2,2, né? Então fica difícil de saber aí, exatamente qual é a altura dele. De repente, pode até tentar, mas vamos ver, daí ele vai perdendo vantagem do físico, né? Quando ele tem que jogar, o matchup dele é alguém muito forte, alto, ele vai perdendo um pouco de vantagem do físico, mas com certeza tem um potencial aí excelente, vai ser divertido de assistir. Eu realmente tô all-in no Zion. Olha, fazia tempo que eu não ficava tão empolgado assim. Eu entrei nessa onda.
acho realmente um prospecto maravilhoso. Um cara fisicamente com os dons que ele tem físicos, né? Putz, eu acho que é difícil não dar certo. Óbvio, tem muita coisa a evoluir no jogo, mas ele é um cara que já tem um bom passe, tem uma boa defesa. O arremesso é o principal fundamento que ele tem que evoluir. Mas ele ainda é muito novo, né? Tem só 18 anos. Eu só tenho coisas boas a esperar do Zion. Eu acho que em comparação com o novo LeBron, óbvio, sempre vai ser um exagero, né? Você ser comparado com um dos melhores jogadores de todos os tempos. Mas eu acho que o Zion pode ser, sim, a nova cara da NBA, não já imediatamente, mas quem sabe daqui a uns anos. E torço para que isso aconteça, né? A gente sempre quer que surjam novos craques, novos jogadores que continuem carregando a liga e o nome da liga mundo afora. Isso, com certeza. E que o Pelicans fique em segundo lugar por uns 5 anos em seguida, atrás do Knicks com o o RJ que vai carregar vai ser a principal estrela dessa classe do draft. Sonhar nunca faz mal. Pois é. Mas vamos aí. Quem sabe... o West, a gente ainda vai... Nos próximos episódios a gente quer fazer também uma previsão da temporada, pra gente dizer quem vai pros playoffs ou não. Mas acho que o Pelicans pode brigar sim por uma vaga nos playoffs, por que não? Ah, sim. Outro time do Oeste que... Tentou pelo menos aí se movimentar um pouco, né? Não fez um grande barulho nessa free agency, mas conseguiu alguns reforços que podem ajudar. É o Portland Trail Blazers, né? O time que já tinha chegado na final de conferência, talvez um pouco de sorte pelo chaveamento dos playoffs, né? Porque caiu de um lado com o KC, que foi por mais um ano mais uma decepção. Nuggets e Spurs, né? O Nuggets não é um time pronto e o Spurs, infelizmente, é um time que, com o talento que tem atual no elenco, não dá pra almejar muitas coisas não. Então o Blazers, por méritos, é claro, chegou na final de conferência, tem já um time sólido e se reforçou com o Hassan Whiteside, o pivô do Miami Heat, um bom pivô. Eu ainda acho ele superestimado. Sinceramente, ele teve alguns bons anos em Miami, né? Alguns números significativos, chegou a liderar a liga em toco, por exemplo, mas caiu de produção também nas últimas temporadas, né? Ele liderou a NBA em tocos na temporada de 2015-2016, já vai fazer, ou seja, 3 temporadas atrás, né? Onde ele teve 3.7 bloqueios por jogo, que é uma marca significativa, com certeza. Mas é um cara que, enquanto o Nurkic não volta, é um cara que pode fazer bem ali a função do pivô, ele faz o seu duplo-duplo por jogo, o seu double-double. E além dele, os Blazers também contrataram o Mario Hezonja, croata, é croata o Hezonja? O croata que também nunca desenvolveu aquilo que esperavam dele, né? Quando ele chegou na NBA, ele foi draftado pelo Orlando Magic, se esperava muito dele. Ele foi draftado bem no topo do draft, né? Eu não me lembro exato qual que foi a posição que ele saiu no draft, mas ele foi draftado lá em cima. Que não é nenhuma surpresa, né? O draft cometendo alguns erros. O Magic cometendo alguns erros no draft. Mas quem sabe pode ser mais um jogador aí pra dar mais profundidade a esse elenco dos Blazers. E eu falei, eles chegaram nas finais de conferência ano passado. Só dando informação aqui, o Mario Hezonja foi draftado na 5ª posição no draft de 2015. Os Blazers chegaram na final de conferência ano passado. O Lillard fez a principal temporada da carreira, foi ao NBA nessa temporada. Então, o Lillard teve a principal temporada de sua carreira. O CJ McCollum ainda é um excelente alarmador também. E eles vão seguir com essa base, né? Pra, quem sabe, tentar mais uma possibilidade de chegar longe nos playoffs mais uma vez. Pois é. Eles tentaram se reforçar, eles perderam o Mo Harkless, né? Que era um jogador aqui que a gente até mencionou já no titular. E um talento interessante. Trouxeram o Hassan Whiteside, que para mim ele ainda tem
ele é o estereótipo do pivô antigo, da NBA antiga, né? Ele tem o lado positivo dele, mas nas últimas temporadas ele não brilhou muito, né? Nas últimas duas principalmente. E ele tem um problema sério assim, jogando nos playoffs, porque ele não consegue... Ele tem uma fraqueza muito grande que os outros times conseguem buscar na pick and roll, né? Se conseguir fazer uma troca e ele tiver que defender um armador, é um problema sério para ele. Então tem que ver como isso vai encaixar ainda, meio que substitui o Enes Kanter, né, que saiu. Sim, foi pro Boston. Exatamente, é mais ou menos o mesmo tipo de jogador também, só que o Hassan Whiteside é melhor do que o Enes Kanter, né? Mas é um time interessante, o Lillard é um dos melhores... Com certeza. O Lillard ainda é um dos melhores armadores, o CJ é excelente, então tem algum potencial aí. Vai ser divertido acompanhar o Portland também. E para finalizar, eu quero falar um pouco do Rockets, né? A gente ouviu os burburinhos que o Rockets ia tentar trocar pelo Jimmy Butler, que o Chris Paul e o James Harden não se bicavam, que não teria mais condições dos dois jogarem mais uma temporada juntos. Mas acabou que nada disso aconteceu, né? Chegou a free agent, bom, ainda trocas na NBA podem acontecer a qualquer momento. Mas ao que tudo indica, o Rockets vai manter com o seu time. Eles conseguiram renovar com o Daniel House, um bom jogador, ali da posição 3, vindo do banco, em algumas partidas 7 titular. E o Gerald Green também. Vai manter o mesmo elenco. E eu acho que a decisão correta que eles fazem, porque todo ano, nos últimos anos, o Rockets vinha batendo na trave, e essa trave tinha nome, né? Golden State Warriors. O Golden State Warriors existe, o time não acabou, mas não é mais o mesmo time, né? A gente já falou do Warriors, né? Que não deve mais brigar pelas cabeças da NBA. E pra mim, nesse momento, enquanto a gente não sabe pra que time que o Kawhi vai, o Rockets é um dos melhores times do Oeste, então é a decisão certa. Chris Paul e James Harden que se entendam, porque eu achei que esse último ano que passou era a última chance deles, mas eu acho que eles têm mais uma chance para, quem sabe, conseguir tirar essa zica de Houston e ser campeão, né? Pois é, eles têm que resolver esse problema da química, né? Se eles não conseguirem se dar bem, o Chris Paul e o James Harden, vai ficar difícil de jogar. E também tem alguns outros problemas, né, que já são conhecidos. O Mike D'Antoni, o técnico deles, é um técnico que basicamente só preza pelo ataque. A defesa deles, apesar de ter melhorado bastante nessa última temporada, ainda não é suficiente, eu acho, para chegar muito bem nos playoffs, para concorrer pelo título, né? E apesar de o Warriors não estar mais no caminho deles, tem alguns outros times aí que parecem surgindo aí no Oeste, claro, né? O Jazz vai ser um time interessante. Acho que vai ter uma repaginação da NBA, com certeza. Pois é. E daí, de repente, se o Kawhi Leonard for pro Lakers, vai ser bem complicado para eles. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? De repente, se eles mudassem um pouco o estilo de jogo, usassem um pouco menos de isolation, né, de driblar, James Harden driblando, querendo resolver tudo, se eles tivessem um pouco mais de movimento no ataque, e de repente fazer o James Harden jogar um pouco mais no ataque também, porque é uma escolha tática do Mike D'Antoni, né, de fazer ele se esforçar menos na defesa para ter mais energia no ataque, mas acaba sendo uma fraqueza que os outros times podem explorar. Vamos ver onde vai isso. James Harden, se ele tiver uma outra temporada do tipo da última, pode ser, com certeza, que eles estejam aí. Eu acho que... óbvio, acreditar que o Harden tenha um nível tão absurdo que ele teve essa última temporada. Só não foi MVP, porque a temporada do Giannis foi também uma temporada histórica. A temporada do Harden ofensiva foi algo realmente para ficar marcado na NBA. 36 pontos por jogo, uma eficiência absurda, mas que nos playoffs a gente sabe que é diferente, né? Mas eu ainda acho, de novo, não é um estilo que me agrada, mas se eu fosse D'Antoni e o Houston, eu tentava mais um ano nesse estilo. Pelo menos a última tentativa. Se não funcionar, daí esquece, tenta mudar. É difícil conseguir trocar o Chris Paul, né? Porque é um contrato bem gordo e ele já tem uma certa idade, então é difícil arranjar um time que queira ele. Eu acho que eles têm que tentar mais uma vez.
Ah, sim, ainda mais que conseguiram trazer de volta o Austin Rivers, que é Um bom jogador, né? um Bom ótimo, reserva. Uhum. bem justo pro time deles. Exato. Daí tem que tentar só dar um jeito de esconder um pouco mais o Clint Capela na defesa, né? O Capela foi uma decepção nos playoffs. Exatamente. E ver como que funciona esse novo esquema. Mas tendo um jogador como James Harden, sempre vai estar entre os principais concorrentes. É Com difícil certeza. escapar disso. Bom, esse foi o nosso apanhadão geral aí desses primeiros dias de free agency da NBA. A gente continua sem saber onde talvez o principal nome dessa free agency vai. A gente especulou, né, que é o Kawhi Leonard. Mas, mesmo enquanto tem essa dúvida para onde que o atual MVP das finais vai jogar na temporada que vem, como vocês puderam ouvir, coisas bastante interessantes ocorreram na NBA nesses últimos dias. E o mercado deve continuar agitado, né, nos próximos dias. A partir do momento que a gente souber onde o Kawhi vai jogar, a gente já pode trabalhar mais com especulações, não especulações, mas previsões, uma análise prevendo o que vai acontecer na NBA nessa próxima temporada. Espero que você tenha gostado. Se curtiu, dá o seu joinha aí, se inscreve no canal, que a gente vai continuar abordando mais NBA e os esportes americanos por aqui. Isso. E deixa um comentário aí falando o que você acha, o que você quer que aconteça, para qual time você está torcendo, qual que foi a mudança que mais agradou. E a gente se vê aí de novo logo. Valeu! Valeu, galera. Go Spurs, go!